Olá, boa noite. Começa aqui mais um painel regional. Você sempre com a gente aqui pela TV Santa Cecília, sempre às 10 da noite de segunda a sexta, acompanhando entrevistas importantes, discussões de temas que estão na pauta aqui da nossa Baixada Santista e do Brasil também. E o nosso primeiro encontro do dia, você sabe, é 1h30 da tarde, o painel Debates, sempre com personalidades da região metropolitana, passando pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo com você o crescimento, o desenvolvimento aqui da nossa região metropolitana e do país também. O painel regional, mais uma vez, recebe aqui o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. Tudo bem, Banha? Boa noite para você. Boa noite, Boturão. Boa noite, doutor Manuel Rogério. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui às terças-feiras falando da nossa cidade e principalmente da região. Obrigado ao Banha por estar conosco. Mantém o nosso também Manuel Rogério, advogado, comentarista cativo aqui do painel regional. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, Boturão. Boa noite ao vereador Banha. Boa noite aos nossos telespectadores. Realmente é um prazer estar aqui nesse programa, colocando discussões de pontos importantes da cidade. E hoje tenho certeza que a coisa vai esquentar, porque com o Banha aqui sempre esquenta, né, Boturão? É verdade. O Banha sempre bota fogo aqui no barraco. 3014-5281, telefone para você ligar para a gente, participar conosco, enviar aí o seu comentário, as suas perguntas e, enfim, emitir a sua opinião a respeito dos temas importantes que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui também. Como a gente já noticiou, não é, no painel Debates hoje à tarde, a gente confirma e noticia também no painel regional, não é? Lamentavelmente, a gente tem que noticiar o falecimento aqui de Dona Tuyako Nakai, não é? Ela era mãe do atual presidente da Câmara de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB, conhecida, não é, também como Dona Júlia, carinhosamente chamada pelos amigos, pelos familiares de Dona Júlia. Então, a gente noticia e emite aqui mais uma vez, como já fizemos no painel Debates, né, os nossos sentimentos de toda a equipe aqui, a direção do programa, toda a equipe do painel regional, do painel Debates, ao presidente da Câmara de Santos, ao vereador Sadal Nakai, pela perda, não é, e a toda a sua família também. Não é isso, Banha e Rogério? Eu quero deixar aqui todo o meu respeito, principalmente a família do meu querido amigo Sadal Nakai, Dona Júlia, que conheci, uma família proba, uma família de trabalho, e quero deixar aqui todo o meu sentimento extensivo a toda a família, ao presidente. Estaremos aí daqui a pouco dando um abraço pessoal e fraterno a toda a família Nakai. Felizmente, perdemos aí uma grande guerreira, uma pessoa que acreditou em muito na cidade de Santos e principalmente deixou aqui seus filhos, seus descendentes, construiu toda a sua riqueza aqui e conseguiu aí ver o seu filho, uma pessoa de bem, hoje dirigir uma das câmaras mais importantes deste Brasil. Rogério, pois não? Eu diria uma das câmaras mais importantes desse Brasil e do mundo, porque Santos é uma cidade de tamanho reconhecimento mundial. Eu também deixo nos nossos sentimentos aqui para a família do nosso presidente Sadal Nakai, e aquilo que eu sempre, outro dia ainda nós discutimos aqui no programa, estamos aqui de passagem, temos que procurar fazer o que é de melhor nosso e entender que o nosso caminho é esse, daqui para o céu, né? É verdade, né? Quem for bem comportadinho, né, terá as portas abertas. Aqueles que não forem muito, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Bom, a gente precisa viver bem, não é? Para viver bem a gente tem que ter saúde, não é? E a saúde não anda bem, não é? A gente vai discutir um pouquinho desse tema importante, falar um pouquinho sobre SUS, não é? Saúde, especialmente saúde ocular aqui. O Banha tem sempre posições firmes, né, com relação a esse setor importante aqui da região. Tivemos um programa à tarde aí meio pegado, meio brigado hoje à tarde aí com duas figuras importantes da saúde aqui da cidade debatendo, discutindo conosco aqui. E aí, Banha, situação complicada, SUS sempre com dificuldades, saúde oftálmica, saúde ocular também com problemas, não? É como um todo, né? A saúde é um todo, é a prevenção, é a correção, é a emergência, o acompanhamento, e tudo isso você tem que ter a questão ambulatorial, você tem que ter a questão da urgência e emergência, e logicamente você vê pelo quadro que se apresenta a cidade de Santos. Santos hoje é a cidade que tem o maior número de idosos do que qualquer outra cidade do Brasil. Nós temos o dobro de idosos de qualquer outra cidade do Brasil. É um número elevado, e a gente sabe que nós temos doenças aí silenciosas. A hipertensão, nós temos o problema aí
do glaucoma, quando a gente fala hipertensão, ligado ao glaucoma, o próprio diabetes te traz uma sequela com relação à visão. Você precisa já, desde a tenridade, um acompanhamento da acuidade visual. Se a criança tem problema de dor de cabeça, se vai bem na escola ou não, às vezes a pessoa não está enxergando, tem miopia, tem uma série de fatores. E temos aí a questão da catarata. Outro dia, conversando com o provedor da Santa Casa, Dr. Neves, o seu Neves, o próprio nosso querido, deixa aqui um abraço ao bisturi de ouro, Dr. Zé Luiz Barbosa. E conversando com ele, falei assim, mas como é possível a Santa Casa atender essa demanda de 29 municípios, porque a Santa Casa é uma das poucas que fazem a cirurgia de catarata. Outro dia a fila estava lá, a numeração estava em 12.800 e alguma coisa. Pelo Imagina. SUS, isso? Pelo SUS? É, a cirurgia pelo SUS. 12 mil pessoas. Aí você vai na Santa Casa, você vê lá a figura do Tobuá, o Grotone, mais um, 2 ou 3. Querido, não vai dar vencimento mais nunca. Mas não tem quem faça isso, essa demanda. Primeiro que não tem espaço físico, real e atendimento para essa... É uma cirurgia rápida? É uma cirurgia que requer uma habilidade? Sim. Mas você precisa ter bons profissionais, uma demanda atendida pela região. Eu vou mais além, eu acho que esse tipo de cirurgia não pode afogar nem o atendimento para outras patologias mais complicadas e mais sérias, mas com um determinado do tempo, com essa fila de espera, o cidadão acaba ficando cego. Quando ele vai curar a vista esquerda, perdeu, a direita já está começando a pipocar. Então, o que acontece? Nós temos que ter um plano, um planejamento com as clínicas. Nós temos clínicas de ponta na cidade, nós estamos falando aqui, já temos hospitais na região para atender a acuidade visual, a saúde ocular, que é uma saúde importante. Você vê que a primeira coisa que o cidadão, quando está bem em estado grave, é o teste de fundo do olho, né, para ver se o cara está vivo. É a primeira coisa que faz. Então, a gente falando nessa situação, isso é um caso, né? Se a gente conseguisse compensar isso, né, doutor, como a gente já viu em algumas cidades, incentiva através do ISS, incentiva através do IPTU, incentiva através... Começa a fazer uma rotatividade de encaminhamentos dessas pessoas para que faça, olha, eu vou encaminhar essas pessoas para a clínica A, olha, é adesão. As clínicas que quiserem aderir ao plano da catarata aqui na prefeitura, nós vamos fazer, vamos abaixar a alíquota, vamos diminuir de 5% para 3%, de 3% para 2%, de 2% para 1%, ou vamos isentar aqui a questão do IPTU. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar acontecer o cidadão perder a vista, ficar cego, comprar a bengala, ir atrás do cachorro, né? Depois ele precisa comprar um cachorro-guia. Não é isso. Nós temos que remediar na hora, ter a prevenção antes de chegar essa hora. Porque o que acontece é nós sobrecarregamos aí a Santa Casa, hoje tem 12 mil pessoas para ser atendida daqui a Barra do Turvo, Caraguatatuba, Ubatuba, Cananéia, Eldorado. Dá para atender? Não dá. E o que é que falta para se formalizar essas parcerias? Então, cada um tem que fazer a sua lição de casa. Aí que vem a figura do prefeito. O prefeito foi eleito para isso. Aí fala, o prefeito Paulo ele tem que atender a demanda de Santos. E o Billy? O Billy tem que atender de São Vicente. Em todos os lugares lá dessas 29 cidades, a figura do prefeito é de suma importância. Ele no seu local lá, ele tem que falar, pô, quem é o oftalmologista? Onde a gente faz isso? Que parceria a gente pode fazer? Ou se não for a nível de município, a nível de estado. Hoje eu via o seu programa no período da tarde, muito bem colocado pelo jornalista Rodolfo Amaral, a participação do estado na questão de saúde. Qual é o repasse hoje do estado? Será que atende a demanda dos 645 municípios? Em Santos a gente tem a fotografia do estado, a gente olha melancolicamente, a gente olha para o Guilherme Álvaro, que era para a gente estar assistindo ali um nobre hospital das clínicas que foi projetado para aquilo. Guilherme Álvaro era para ser o hospital das clínicas da Baixada Santista, ponto. E a gente vê, infelizmente, daquela situação, o Hospital dos Estivadores está emperrado. Ah, está emperrado por quê? Vai faltar dinheiro, precisa ser o repasse do Estado, precisa ajudar mais o prefeito Paulo, porque, queira ou não, Santos é a sede, é o polo. E nós atendemos essa demanda. E temos essa responsabilidade de atender a demanda. Agora, sem investimento
e sem gente, sem essa descentralização. A gente tem que ter uma descentralização da saúde. Itanhaém funciona devagar. Pariqueraçu fica mais distante. As outras cidades, é ambulatório, a reboque terapia, põe na ambulância e manda para Santa Casa. Só para não perder esse gancho aí seu, aí, os cálculos do Rodolfo aí no programa do Painel Debates de hoje, 1 bilhão aproximadamente o custo da saúde regional, 300 e poucos milhões que são repassados pelo Estado. Então tem um déficit aí contra de 700 milhões que as prefeituras são obrigadas a cobrir de alguma maneira. Você viu quanto se paga por uma internação, doutor Manuel Rogério? Quanto se paga um dia de internação na Santa Casa? Com parcos aí, com refeição, com atendimento, com medicação, não chega a R$100? Como é que faz isso? Como é que você dá esse atendimento? E quando vai receber, recebe com atraso de 3, 4, 5 meses. Como é que essa instituição vai sobreviver? Rogério vai falar daqui a pouquinho, estamos em cima do break aqui, estouramos o bloco já, e na volta, então, a gente garante a palavra aqui ao Dr. Manuel Rogério e fala sobre esse tema também em instantes. Voltamos, segundo bloco do nosso painel regional, aqui conversando com prazer com o vereador Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos, né? Cadê o Banha? Vai aparecer já aí para você, tá aí o vereador Banha, e ao nosso lado esquerdo aqui, o nosso Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual aqui do painel regional. 3014-5281, você liga, participa com a gente, como sempre o espaço é sempre democrático, né, para você entrar em contato conosco. Bom, Rogério tem a palavra aqui para falar sobre essa difícil situação aí que vivem os hospitais, enfim, a saúde aqui na região, como o Banha escorreu aí no bloco anterior, não é, Rogério? Muito se tem discutido o problema de saúde, não só aqui em Santos, no estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Está aí a presidenta Dilma que quer, através de medida provisória, trazer médicos de fora do exterior para atuar aqui no Brasil por falta de médicos. Mas assim, Boturão, qual o problema da saúde? Falta de dinheiro? Você tem uma destinação orçamentária que é obrigatória para a saúde, mas já se levantou a discussão se esse dinheiro que através da Constituição, obrigatoriamente tem que ser destinado para a Secretaria de Saúde de cada município, para a Secretaria de Saúde de cada estado, é uma obrigação constitucional? Esse dinheiro é capaz de suprir todas as necessidades da saúde? Será que você não precisaria de impor um limite sobre o PIB para que esse dinheiro fosse utilizado na Secretaria de forma a realmente resolver toda essa questão que nós temos de saúde? Se discutiu muito nesse programa da tarde a questão da legalidade da medida provisória. Para isso, nós temos o Poder Judiciário, que vai falar se a medida provisória é apta ou não é apta para estar implantando esse programa do governo federal de trazer médicos do exterior. Até agora, não se teve nenhum posicionamento do Poder Judiciário. É claro que o Poder Judiciário ele não age por ofício, é um órgão autônomo que está lá para dizer se está certo ou se não está certo a lei. Ele tem que ser provocado. Não houve ainda uma provocação. A medida provisória, por regramento constitucional, ela tem um caráter de ser relevante e urgente. A saúde é relevante e urgente para você? Sem dúvida. É relevante, mas não me parece que para os médicos sejam. Então está tendo muito essa discussão se seria essa medida provisória apta ou não, legal ou não, mas isso eu penso que deveria ser uma questão que deveria ser discutida no âmbito judiciário. Quem está sofrendo hoje o maior problema de saúde é a população. Você tem falta de médicos, você tem falta de leitos, você tem falta de medicamentos e é gozado, Boturão. Por mais coincidência que pareça, sempre quando eu venho aqui no programa ocorreu algum fato que me chama a atenção. Ainda hoje eu fui questionado uma criança que havia necessidade de utilização de um medicamento contínuo e o Estado, nem o município, houve a possibilidade de estar cedendo esse remédio para essa criança. Então a criança de família muito carente fica sem essa medicação. Ora, será que os governos existentes aqui no Brasil não entenderam ainda que deixar um pouco de lado as coisas que você vai inventar para criar dizer que você está fazendo algum trabalho e trabalhar especificamente nos serviços essenciais? É isso que eu sempre tenho falado.
Vamos tratar primeiro dos serviços essenciais, saúde, educação e segurança. Todos nós sabemos que nesse contexto nós estamos muito carentes. Você, com a sua pergunta, você acabou respondendo. O município, o senhor bem acompanha há muitos anos, o município é obrigado a investir 15% da sua dotação orçamentária em saúde. Ponto. Mas a maioria dos municípios está investindo mais. Estou dizendo, é o mínimo. Não estou falando nem do município. Vai chegar onde o doutor apresentou a sua resposta. O município dever. A União e o Estado poderá. Então, o Tribunal de Contas da União e do Estado, eles têm esse beneplácito, porque dos 27 estados, 16 ou 15, 16, aplicam o montante de 15% de saúde. O resto não aplica. Não há a mesma... o mesmo rigor da lei. E a União, muito menos. A União, olha, eu vou atender esse Brasil afora, são 5 mil e poucos municípios. Você vai atender essa demanda? Então, é um pouquinho de lá, um pouquinho... Eu estou chegando à conclusão, doutor Manuel Rogério, eu estou tão descrente com relação a esses repasses da figura do intermediário. Eu não sei se eu vejo, se meus filhos irão ver, ou se os meus netos. Mas eu ainda acredito no regime municipalista. As coisas acontecem na cidade. Então, o cidadão, o prefeito, os moradores da cidade, se acontecem na sua cidade, seja para o bem, para o mal, seja na saúde, educação, no lixo, na prevenção, quem tem que resolver é o chefe. A segurança tem que ficar a cargo do chefe do executivo. Não chega desse jogo de empurra, não é meu, é da União. E as leis, com todo respeito aos nossos deputados e senadores, elas estão ficando num efeito tão subjetivo, doutor, que fica difícil até para o judiciário julgar. Porque eles deixam tanta margem, tanta brecha na legislação. A gente tem acompanhado aí recentemente um caso aí, nos meandros da área portuária e nos quesitos ambientais, que tem chocado. Eu tenho, nesses últimos 40 dias, me desdobrado, enfiado em legislações ambientais, em decretos, que eu jamais vi isso na vida. Como é que a gente pode construir um conglomerado portuário numa área de manguezal, por exemplo, e o cidadão só precisa de uma assinatura? Será que descobriram o ovo de Colombo e nós não sabemos? Então, é o que a gente está falando de lei e cumprimento de lei. A saúde é isso. Se cumpre a lei, se coloca a lei, tem a questão do poder da oferta, da procura. Quanto pior, melhor. Aí vem, tem um plano de saúde. Plano de saúde você paga para depois ser atendido. Aí quem acaba atendendo? Policlínica. Aí, mas está mal o atendimento. Lógico que está mal. A policlínica tem uma demanda de 50. Mas tem 350, tem gente do Barra do Turvo, de Canané, de Itariri. Aí como é que fica esse equilíbrio? Como diz bem o doutor Manuel Rogério, tem que ter sempre o equilíbrio. Como é que está esse equilíbrio? Não tem equilíbrio que aguente. Desequilíbrio. Bom, o Urbano cita mais uma vez a questão polêmica e problemática da Embraporte, né, em relação com os trabalhadores, enfim. Você entrou com uma representação no Ministério Público. Foi contra o terminal, é isso? Com certeza. Não é possível dizer que uma empresa chega na nossa cidade, porque faz parte, dentro da abrangência do município de Santos, até porque fica ao lado da Ilha de Ana, na área continental, aterra o mangue, acaba com a vida social da cidade, deixa de gerar ou deixa de ter mais empregos para que tenha ciranda nesse comércio, gire essa moeda no comércio para quê? Para esquentar os cofres públicos, para atender mais o que? A saúde, a educação, a segurança, com a arrecadação de impostos. O prefeito não era para estar fazendo anistia nenhuma nessa altura do campeonato. Era para estar todo mundo pagando em dia, era para estar todo mundo recebendo, gerando trabalho, postos de trabalho, desenvolvimento, qualidade de vida. Agora a empresa vem aqui, se cedia aqui. Pagou o terreno para quem? Entrou dentro do mar, entrou dentro do mangue, construiu um terminal dentro do mangue, acabou com a biota,
acabou com o bioma, acabou com toda a parte de recursos hídricos, que é a questão dos rios, assoreamento dos rios do entorno ali da Ilha de Ana, acabou com o modo de vida do trabalhador, que era a pesca, acabou com, não tem mais pesca, não tem mais o que fazer na Ilha de Ana. E aí fizeram um TAC para aproveitar os membros lá, os moradores da Ilha de Ana para trabalhar na Embraporte, acabaram também que não contrataram uma alma para trabalhar naquele terminal. Aí digo para você, o que essa empresa veio trazer para nós? E eu, como membro do Legislativo, acompanhando o sofrimento dos estivadores e acompanhando quando essas empresas chegou aqui, aí fui levantar e ela bate no peito aí para os 4 cantos da cidade, porque é uma empresa legalista que segue a lei. Primeiro é o seguinte, ela não está no meio do oceano. Segundo, ela está dentro do porto organizado. Terceiro, passa rebocador, tem dragagem, tem prático, tem mão de obra à disposição, tem ligação com a área continental, porque os caminhões não chegam pela lua, pelo céu, eles passam lá pela área da entrada de Santos. Quer dizer que nós só vamos ficar com prejuízo dessa operação? Não vai ter outra coisa. Aonde que vai ser esse impacto ambiental causado? Quem é que vai resgatar? Se ele consumiu lá, tá lá, nítido e claro, um passivo ambiental, como é que vai recompor essa biota, o bioma? Como é que ela vai replantar as árvores lá da Mata Atlântica? Aquilo é uma área. Quando eu entrei na Câmara, doutor, pode ser que eu me engane. Quando entrei na Câmara, aquilo era uma área de preservação permanente do ambiente, ou seja, imexível. Como diria Rogério Magri, imexível. Não podia tocar, não podia tocar. E para você fazer parte desse estudo do CONAMA, você tem que preencher os requisitos legais. Por isso, quero deixar até esse acompanhamento que me ajudou muito na minha representação. Estou indo no Dauri de Paula Júnior, no Ministério Público do Estado, do Meio Ambiente e no Ministério Público Federal, até as últimas consequências, que nós não vamos ser refém de nenhuma empresa que queira aqui maltratar o meio ambiente, acabar com o trabalhador e pisar na cabeça do morador da cidade. O Banha citou bem vocês citaram até, lembraram muito bem, o saudoso ministro Magri, ex-ministro Magri, da palavra imexível, mas na realidade a regra é que o meio ambiente seja intocável. Essa é a regra. Existem exceções? Existem exceções. Mas para você cumprir as exceções, você tem que ter uma série de requisitos que isso a resolução do CONAMA aponta bem. Existe a necessidade de ter uma decretação de utilidade pública, ou seja, o empreendimento tem que ser decretado através da autoridade do executivo, no caso, ou da União, presidente da República, ou do município, quando é um imóvel municipal, de ser decretada aquela utilidade pública para fins de dizer que aquele empreendimento ele tem um contexto social. Só que esse contexto social ele não é discricionário, ou seja, não é um juízo de valor de que você fala assim, o que é esse interesse social? Às vezes, interesse social para mim é uma coisa, interesse social para você é outra coisa, e para o Banha é outra coisa. Mas, para evitar isso, essa multiplicidade de pensamento, a lei já deliminou. Ela determinou exaustivamente, ou seja, você não pode criar, além disso, o que é esse interesse social. Seria assim, doutorão, uma necessidade de você fazer captação de água, a necessidade de você fazer um transporte de interesse ao público, não um transporte marítimo. Acompanhamento sítio arqueológico, sítio arqueológico, que, como bem apontou na representação do Banha, que eu dei uma lida, quando ele cita essa questão do sítio arqueológico, ele fala, isso é hilário falar, porque nós estamos acompanhando o problema que tá tendo com a CEPEM, né? Saipem. Mas voltando ao nosso contexto, na realidade, a empresa Embraporte, eu como munícipe de Santos, eu entendo que assim, é importante para a cidade um empreendimento, é importante que venha empresas de fora investir na cidade, mas invista realmente na cidade, não só degrade o meio ambiente e não só tire impostos de trabalho. A Embraporte, ela teve um azar, ela comprou uma briga com a Estiva, e quando comprou uma briga com a Estiva, comprou uma briga com o Banha. Aí realmente o Banha começou a investigar e
bateu nessa questão do meio ambiente. Por quê? Se descobriu que ela não cumpriu uma das condicionantes da compensação ambiental, que é uma das regras de direito ambiental para você fazer a supressão da vegetação. Então tem que tirar o terminal de onde ele estava, pôr o terminal abaixo? Uma pergunta que eu deixo aqui no ar para eles responderem. Já nós estamos estourados com esse bloco outra vez. Voltamos em instantes. Estamos voltando aqui, terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional. A gente com prazer conversando com o vereador Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos, e com o nosso Manuel Rogério também, né? Avaliando a questão do terminal, sempre polêmica, a questão do terminal da Embraport, e eu deixei essa pergunta no ar. O Embraport cometeu um crime ambiental? E se cometeu um crime ambiental, o que é que se faz agora? Tem que pagar pelo crime que cometeu. Até porque existe na própria legislação o que o que se tem que fazer quando se cria um procedimento como esse. Ela não cumpriu ao longo do caminho da construção. Primeiro, já começa que está errado. O prefeito, não sei, não vou te dizer qual é o nome, o prefeito assinar um decreto e dar utilidade pública. Se a gente dá utilidade pública para uma entidade benemerente de caridade, para assistir doentes mentais, para assistir pessoas dependentes químicas, para assistir crianças e asilos, preenche todo um requisito legal, passa em discussão pela Câmara, a Câmara aprova e o seu prefeito sanciona ou veta e depois publica. Ali tem uma lei de utilidade pública. Agora, um decreto que mexe com a vida das pessoas, mexe com a biodiversidade de toda uma região, mexe com o meio ambiente, com a saúde, com a distribuição de renda, com o passivo ambiental. Só uma pessoa dá esse por decreto? Que poder é esse? Não se pode imaginar no mundo que nós estamos vivendo, e onde a responsabilidade do impacto ambiental hoje é todo do município. O município é quem manda no seu quinhão. O município é quem manda dentro do seu quadrado. E aí faz o quê? Não passa pela Câmara. O cidadão fez um decreto, deu ali um álibi, deu ali um pressuposto legal de que está de acordo com aquela construção. Sem passar pela Casa do Povo, eu estou pedindo dos últimos 20 anos, quantos decretos foram assinados pelo prefeito dando utilidade pública para essas empresas que estão se sediando ou aportando aqui dentro da região? Porque nós temos que acabar com isso. Nós vamos utilizar a lei orgânica do município, vamos pedir, vamos exigir que passe toda a utilidade pública, passe pela Câmara, porque é a Casa do Povo, para ter o referendo da casa, porque cada um que vem aqui, administra a cidade e deixa de presente um passivo ambiental desse, quando chegar em 2020, não tem mais nada aqui em Santos. Diga, Rogério. São duas coisas importantes. Primeiro, eu vou responder essa pergunta. E o que faz agora? Existe um princípio de direito ambiental que fala princípio do poluidor-pagador. Está na lei. Se poluiu, vai ter que pagar. Como é que ele vai pagar? Além de pagar financeiramente, ele vai ter que resgatar o que o meio ambiente perdeu. Como é que ele vai resgatar isso? Ele vai ter que achar uma área, vai ter que mas não é o município, deixar essa área perpetuamente. O município não pode dar, ele tem que comprar a área. Sim, ele que vai ter que comprar a área. E essa área vai ser de forma perpétua, criado um sistema de reserva com a manutenção da empresa que poluiu. Doutor, coisa... quanto custa mais ou menos aquela obra? Uma obra de um terminal daquela magnitude, com aquele estrago. É uma questão importante também que o Banha está citando, porque existe na lei que do total do empreendimento, 5% tem que ser destinado ao meio ambiente. Para investimento no meio ambiente. Isso está na lei. O meio ambiente o que é? O secretário o estrago que foi feito, para a cidade recuperar. Onde que está esse dinheiro? Aonde que está esse local de preservação? Agora, Boturão, um ponto importante que o Banha citou é essa questão da decretação de utilidade pública. Ora, está tendo um juízo de valor criado pela autoridade municipal para decretar a utilidade pública do empreendimento.
Não é isso que a lei fala. A resolução CONAMA é clara, a medida provisória que substitui o Código Florestal também é clara. Para você criar uma utilidade pública que tem fins de desmatar, suprimir vegetação, você tem que ter uns requisitos. E esse requisito é um rol taxativo. Você não pode criar além dele. Ele é, por exemplo, captação de água, já disse aqui, para a questão de saneamento básico, para a questão essencialmente de transporte. A doutrina já entendeu, já se posicionou em relação a isso. Terminal marítimo e terminal retroportuário não tem esse cunho de interesse público. É um interesse estritamente privado, onde que aquela cadeia negocial resolve verticalizar seus investimentos e trabalhar numa área estritamente privada. Essa área de compensação, que em tese a empresa, vocês estão defendendo que a empresa precisa adquirir, não precisa ser exatamente no município. Tem que ser na região. Na região. Na região metropolitana? Sim. De acordo e que compreenda aquilo que ele degradou. Caranguejo, o mangue, mata ciliar, dentro daquele ambiente que foi degradado. Não adianta ele chegar aqui, poluiu aqui e vai construir Londrina. Isso aí não tem cabimento. Boturão, a gente tem que entender assim, isso tá na Constituição, artigo 225. Meio ambiente é de todos nós e das nossas gerações futuras. É verdade. Não, mas eu ainda vou mais além com relação a esse caso. Nós que passamos aí por uma tragédia em Santa Maria, hoje a cidade, até o próprio prefeito Paulo, estive em reunião com ele hoje, está dando uma atenção total para a segurança dos nossos próprios, principalmente da saúde e da educação. Ele está revendo tudo que não foi feito em 50, 100 anos. Ele está levantando, está tirando a VCB de cada próprio público, vendo o que precisa, o que não precisa. Alguns já melhorou, alguns já reformou. O bombeiro tem 3 pessoas hoje para fazer a vistoria, para analisar os laudos. Essa empresa é uma coisa de outro mundo. Que eficiência! Eu nunca vi tanta eficiência, doutor Manuel Rogério. Em menos de 24 horas tem um AVCB e a casa lá está em construção. O porto está em construção. Atracaram 2 navios sem ter licença, porque a licença que eles tiveram da operação, o time da operação foi dado de 25 de julho. Já atracaram 2 navios lá. Então, a toque de caixa deram um funcionamento operacional agora, dia 25 de julho. E eles estão fazendo favor para o estivador que estão atracando em outro ponto? Estão atracando em outro ponto porque não podia. Mas pode ter certeza que o próximo navio que tiver, eles vão atracar lá naquele berço de atracação, a não ser que o Ministério Público, na nossa ação, reveja e cancele e anule tudo, porque está passivo de anulação, não está, doutor? Anular o quê? A construção do terminal? Anular o projeto em si, todos os a lei de que operação, enquanto não cumprir a parte ambiental. Começar tudo de novo. Começar de novo. Arrumar a casa. Derruba o... Não precisa nem derrubar. Vamos arrumar a casa, vamos compensar, vamos rever essa questão do interesse público, vamos rever toda a documentação. Aí depois funciona. Como qualquer empresa aqui natural instalada em Santos. Muito bem, tá passada aí a mensagem. Quero encerrar o programa, até agradecendo sempre a participação do Banha aqui com a gente. Obrigado, Banha, mais uma vez por estar conosco aqui, viu? Obrigado você, Boturão, eu que agradeço. Obrigado, Manuel Rogério, também por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou, né? Como sempre, né? Ligado aqui, participando com a gente no Regional. A gente volta amanhã às 10 da noite e o nosso primeiro encontro, 1h30 da tarde, no painel Debates. Até amanhã, tchau.